O que são vozes verbais? E como identificar a voz verbal? Vamos descobrir? A relação que se estabelece em uma oração entre o sujeito e o verbo é chamada de voz verbal. O verbo faz diversas flexões em língua portuguesa. O verbo flexiona-se para indicar quem pratica e quem recebe uma ação. Quando falamos de voz verbal, uma voz vai indicar quem está praticando e uma voz vai indicar quem está recebendo a ação do verbo. A essa flexão do verbo damos o nome de voz verbal. Você precisa olhar para a oração e identificar se o sujeito da oração pratica a ação expressa pelo verbo ou se ele recebe a ação expressa pelo verbo. A voz verbal leva em conta o comportamento do sujeito da oração e pode ser de 3 tipos: voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Na voz ativa, é um sujeito que pratica a ação. O sujeito, agente. A professora preparou a prova. Quem preparou a prova? A professora. A professora é o nosso sujeito. Se a professora preparou a prova, esse sujeito agiu. É um termo agente. Sempre que o sujeito é agente, temos uma voz ativa. A professora praticou a ação. Todos devem cuidar da saúde todos os dias. Qual é o verbo? Devem cuidar. Qual é o sujeito? Quem deve cuidar? Todos. Todos. Se falo que todos devem cuidar, é esse sujeito que vai praticar a ação. Está na voz ativa. Sujeito passivo. O sujeito recebe a ação. O sujeito sofre a ação do verbo por um sujeito paciente. A prova foi preparada pela professora. Qual é o verbo? Foi preparada. O que foi preparada pela professora? A prova. Essa prova praticou a ação de preparar ou sofreu a ação de ser preparada? Ela sofreu a ação. Então, esse sujeito que sofre a ação é chamado de sujeito paciente. E sempre que encontramos um sujeito paciente sofrendo a ação, a voz será voz passiva. Existem 2 formas de encontrar a voz passiva. Ou você encontra a voz passiva analítica, também chamada de voz passiva verbal, ou você vai encontrar a outra voz chamada voz passiva sintética. Para a voz ser passiva analítica, haverá primeiro o verbo, que é um verbo auxiliar. O auxiliar da passiva é o verbo ser. Então, você vai encontrar o verbo ser acompanhado de outro verbo, que vai aparecer no particípio. E o que é o verbo no particípio? O verbo no particípio é aquele que normalmente traz a terminação dó. Exemplo, estudar, estudado, imaginar, imaginado. Mas existem outras terminações. Por exemplo, abrir, aberto, cobrir, coberto, ver, visto.
O particípio é uma estrutura que pode ir para o feminino e pode ir para o plural. Por exemplo, estudado, estudada. Se tem um auxiliar mais um particípio, eu tenho uma voz passiva analítica. Os sintomas devem ser observados pelo paciente. Você pode encontrar um verbo, 2 verbos, 3 verbos. Você pega a estrutura inteira. O que é que deve ser observado? Os sintomas. Nosso sujeito. O sujeito, os sintomas, eles praticam a ação de observar ou eles sofrem a ação de serem observados? Eles sofrem a ação. Se o sujeito sofre a ação, ele é um sujeito paciente. Significa que temos uma voz passiva analítica. Aqui encontramos 3 verbos. Então, o primeiro é auxiliar, o segundo é auxiliar e o terceiro, ele aparece no particípio. Tem auxiliar mais particípio, é uma voz passiva analítica, também chamada voz passiva verbal. Temos também a voz passiva sintética, também chamada de pronominal. Como é que você vai identificar essa voz? Encontraremos um verbo chamado de verbo transitivo direto. Observe que nos 2 casos ele é transitivo direto. E o verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento sem uma preposição. Esse complemento é chamado de objeto direto. Se o verbo transitivo direto ganhar a partícula ser, essa partícula será chamada de partícula apassivadora. O que a partícula apassivadora faz na oração? Ela transforma a oração. Ela transforma esse objeto direto no nosso sujeito. Ao colocar a partícula apassivadora, o meu objeto vai virar o sujeito. Como vou perceber isso? Observe. Preparou-se a prova. Qual é o nosso verbo? Preparou. Visualizou a partícula ser? Procure o complemento do verbo sem preposição. Quem prepara, prepara alguma coisa. Preparou o quê? A prova. Temos um complemento sem uma preposição. Quem prepara, prepara algo. Se você tem esse complemento sem preposição, esse verbo é um verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto, ele pede esse objeto direto. Quando esse verbo transitivo direto ganha uma partícula ser, essa partícula ser, ela é chamada partícula apassivadora. E quando colocamos a partícula apassivadora, esse elemento que era o objeto direto vai virar o sujeito. Quando falo preparou-se a prova, eu quero dizer que a prova foi preparada. Enviaram-se as provas aos alunos. Qual é o verbo que temos aqui? Enviaram. Esse verbo trouxe a partícula se. Agora eu preciso procurar o complemento sem preposição. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Enviou o quê? As provas. Observe que as provas não traz preposição. Se ela não traz preposição, é chamado de objeto direto. Mas enviaram a quem? Aos alunos. Esse traz uma preposição. O a é uma preposição. Esse é o objeto indireto. Quem envia, envia alguma coisa a alguém.
Por isso, o verbo enviar é um verbo transitivo direto e indireto. Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, esse ser é uma partícula passivadora, seja com o verbo transitivo direto, seja com o verbo transitivo indireto. Observe um exemplo colocado na voz ativa, na voz passiva analítica e na voz passiva sintética. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação verbal ao mesmo tempo. Apresenta um verbo na voz ativa, mais pronome oblíquo reflexivo. Por exemplo, mi, ti, si, nos, vos. Também serve como objeto que representa a mesma pessoa que o sujeito. Observe nesses exemplos que o sujeito tanto pratica como sofre a ação. Eu me cortei sem querer. Eu pratiquei a ação e sofri a ação. Eu cortei a mim mesma. Se tiver o sentido de a mim, a ti mesmo, a si mesmo, a vós mesmo, sempre se tratará de voz reflexiva. A voz reflexiva também pode ser voz reflexiva recíproca, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação e também a recebem. Por exemplo, Ana e Ivo abraçaram-se. Resumindo, a voz verbal leva em conta o comportamento do sujeito da oração e pode ser de 3 tipos: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Os 3 elementos que conduzem a oração da voz ativa para a voz passiva são: o que muda da voz ativa para a voz passiva? Na voz ativa temos que ter sujeito, um sujeito ativo, que pratica a ação verbal. Não pode ser sujeito inexistente, mas pode ser sujeito indeterminado. Quais são os sujeitos ativos? Sujeito simples, sujeito oculto, sujeito composto e sujeito indeterminado. Só fica de fora o sujeito inexistente. Este sujeito ativo vai se transformar em um agente da passiva. A frase muda da voz ativa para a voz passiva. Quem pratica a ação na voz ativa é o sujeito ativo. E quem pratica na voz passiva é o agente da passiva. Na voz ativa, teremos um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Somente nessas 2 regências o verbo pode se transformar na voz passiva. O verbo vai se transformar em uma locução verbal, composta do verbo ser auxiliar mais o particípio do verbo que estava na voz ativa. Se você pegar uma frase com um verbo transitivo indireto ou intransitivo, ou verbo de ligação, não dá para fazer a mudança para a voz passiva. Na voz ativa temos que ter o objeto direto. Os 3 elementos básicos para a frase mudar da voz ativa para a voz passiva são sujeito ativo, verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto e objeto direto. Qual é a transformação que sofre o objeto direto? O objeto direto se transforma no sujeito passivo. A nova frase começa com o objeto direto da voz ativa, é ele que vai iniciar a frase nova. O segredo é você escrever os 3 elementos básicos. A trajetória é o objeto direto da voz ativa que se transformou no sujeito passivo. Então, na voz passiva,
devemos começar com a trajetória. O é marcada é a mudança do verbo marcar para a locução verbal, respeitando-se o tempo e o modo verbal. Marcam é presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Por isso ficou é marcada. Marcam é plural para concordar com anos. Marcam os anos. E o é singular para concordar com a trajetória. A trajetória é marcada. Feminino para concordar com o sujeito. A trajetória. A trajetória é marcada. A palavra anos, que é o sujeito da voz ativa, se transforma no agente da passiva. Não importa o tamanho da frase, pega e reduza a estes 3 elementos: sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Esses 2 quadros precisam ser memorizados para você conseguir passar a frase da voz ativa para a voz passiva. De modo sutil, invade a nossa intimidade sem pedir licença. O que tem que haver na voz ativa? O sujeito ativo, o verbo transitivo direto e o objeto direto. E na passiva, o sujeito passivo, o verbo ser mais particípio e o agente da passiva. Nessa oração, o sujeito é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, ainda assim é possível montar a tabela, colocando eles entre parênteses, porque não fará parte da resposta. Eles invadem a intimidade. Nós temos uma oração com sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. Como é que se muda? A intimidade é invadida por eles. O por eles também entre parênteses, porque eles não existem na frase original. Quando uma oração tem um sujeito indeterminado, naturalmente, ela não tem o sujeito da passiva. Observe aqui, peguei os 3 elementos básicos: corrupção, sujeito, promove verbo transitivo direto e desigualdade, objeto direto. Corrupção promove desigualdade. Como vai começar a nova frase? Vai começar com desigualdade, porque o objeto direto se transforma em sujeito passivo. Desigualdade é promovida pela corrupção. Perceberam? Invertendo as posições, passa-se da voz ativa para a voz passiva.